Muito bem, irmãos, vamos a Gênesis capítulo 21. Continuando a nossa exposição sobre o livro de Gênesis, nos domingos pela manhã, embora não muito detalhada, não numa sequência rigorosa, mas pensando alguns assuntos muito úteis para entendermos melhor as Escrituras e aprendermos para nossas vidas hoje. Eu preguei em mensagem passada dos versículos 1 ao 7, que foi o nascimento de Isaac, o filho prometido a Abraão. Falamos da circuncisão dele, explicamos o que é isso, e lá no versículo 6, Sara muito feliz, muito alegre, e dizendo que Isaac significava riso, ou pelo menos exemplificando na vida dela mesma a questão do riso, que ela iria agora rir. Quem ia dizer que Abraão ia dar na velhice um filho a ela e tal, vibrando, e nós já falamos bastante nisso. No versículo, agora do versículo 8, nós temos um salto de uns 3 anos, que vimos Isaac nascendo, agora vamos ver Isaac sendo desmamado. Deve ter sido em torno de 3 anos de idade, em que ele parava de mamar da mãe. Então nós vemos assim, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Vamos orar aqui. Senhor Deus, pedimos que Tu abençoes esta Tua palavra, que o Teu Espírito nos dirija no que vamos comentar e nos ensina através dela, desta palavra maravilhosa. Em nome de Cristo, amém. Bom, aqui caberia, ou teria sido bom eu ter pregado sobre este evento aqui que havia acontecido 17 anos antes, na história de Abraão, mas eu preguei 2 mensagens em 2012 sobre este assunto aqui, domingo à noite inclusive, aí achei que poderia pular, mas em poucas palavras, Sara, vendo que não tinha filho, mesmo Deus tendo prometido, teve uma péssima ideia de entregar a sua serva, Agar, egípcia, para Abraão ter um filho com ela. Então, ali estaria o tal filho que Deus havia prometido. Abraão concordou, teve um filho com Agar, chamado Ismael. Antes desse menino nascer, logo que engravidou, a serva encheu-se de vaidade e começou a desprezar sua senhora, sua ama, ou sua dona, como na época era. Então, Sara humilhou a escrava e ela fugiu. Na fuga, apareceu um anjo a Agar e disse: volta para casa e se humilhe na presença da sua patroa, da sua ama, de Sara. Então, ela obedeceu e voltou para casa. Terminou a gravidez e nasceu, então, Ismael. Pronto. Agora encontramos Ismael em torno de 17 anos de idade, já um rapazinho, e Isaac com 3, entre 2 e 3, e o outro entre 16 e 17. 17 nós sabemos a idade de que, quando nasceu o Isaac, o garoto tinha, quando nasceu Isaac, Ismael tinha 14 anos. Se passaram 2 ou 3 anos para ele ser desmamado, um tinha 16 ou 17.
Aí acontece um novo incidente. Agora, Sara vê Ismael, 16 ou 17 anos, caçoando ou ridicularizando o novinho, Isaque, de 2 ou 3 anos. E aí vem uma segunda onda de problema por causa dessa ideia infeliz de Abraão assegurar a sua descendência através da escrava, não esperando o tempo de Deus. E sempre que alguém tenta dar um jeitinho nos planos de Deus, há problema. E essa é uma pregação à parte, é uma lição fantástica essa daí. Mas já tenho falado bastante sobre isso, até nas 2 pregações lá, então não vou comentar. Mas fica aí a lembrança. Deixe Deus agir no seu tempo. Muito bem. Desta vez, Sara foi incisiva, clara e objetiva. Expulsa de casa essa escrava e o filho dela. Na realidade, a razão era mais profunda do que apenas ela ter ficado chateada ou com raiva por causa do desprezo que o jovem Ismael fazia com relação a Isaque. O real motivo está escrito aqui. É que Ismael não seria herdeiro de Abraão. Então não é questão de eu não aguento isso, eu não suporto esta situação. Não é bem isto. Claro que contribuiu, devia estar muito desagradável para Sara, tudo aquilo. Mas o motivo é profundo. Esse menino não vai ser teu herdeiro, meu marido. O teu herdeiro é o meu filho. Teu também, claro, mas que tu tiveste comigo. Então, esse é o teu herdeiro, aquele que Deus prometeu, esse miudinho aí de 2 ou 3 anos de idade. Não é esse rapaz, não. Não vai dar certo, é totalmente incompatível, está na hora de acabar este problema de uma vez por todas e cortar o mal pela raiz, fora com a escrava e com o filho dela. E nós vamos ver lá na frente, que lá também na base do motivo pelo qual Ismael tinha que sair de casa, é que ele era nascido da carne, e Isaque nascido da promessa. E Paulo tem um exemplo, ele tem uma passagem que ele aplica o que aconteceu aqui de uma maneira muito bonita, vamos comentar daqui a pouco. No versículo 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Tudo bem, Ismael era filho da escrava, mas dele também. Ele era pai do menino, e ficou tristíssimo. Lembrem-se que durante 14 anos, Abraão foi pai de Ismael, o filho único dele, e não tinha Isaque na história. Ele deve ter sido apaixonado por aquele filho. Não tão velho ele já era quando teve Isaque, mas já era razoavelmente idoso quando teve Ismael. Então era um filho da velhice também, era o filho único dele, devia ser um chamego grande de Abraão com esse Ismael. Novinho, menino, foi crescendo, adolescente, aí, com 14 anos, veio então o herdeiro, realmente o filho da promessa, de uma maneira totalmente miraculosa, já com 100 anos que estava Abraão e Sara com 90. Então ele deve ter tido o seu instinto paterno muito mexido, e resistia a fazer o que era certo. Ele seguiria a vontade de Sara, uma vontade razoável e baseada em motivos que envolviam a própria vontade, a própria promessa de Deus. Dessa vez, Sara estava sendo muito razoável, diferente de 17 anos atrás, quando teve a triste ideia.
ou ele iria seguir o coração mole de pai, ou do pai? É uma decisão duríssima para Abraão tomar. Deve ter sido muito difícil para aquele homem, aquela situação. Aí Deus entra. Disse, porém, Deus a Abraão, agora vai ficar fácil. Quando Deus fala assim, de uma maneira bem clara, é difícil agir com o coração, mas agora é fácil agir com relação a saber o que é o correto. Agora Deus facilitou para Abraão nesse sentido. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, Ismael, e por causa da tua serva. Devia querer bem também a Agar, mãe do filho dele. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus resolve então interferir diretamente, manda que ele siga o que Sara dissesse, inclusive a expulsão, e Deus confirma o que já havia dito antes várias vezes: em Isaque será chamada a tua descendência. Deus aproveita para garantir que também de Ismael, o jovem que iria ser expulso de casa, faria também uma grande nação. Por quê? Simplesmente para honrar Abraão, só. Porque ali estava um verdadeiro descendente de Abraão, contra a promessa de Deus, contra o que Deus, vamos dizer, queria no sentido do plano da promessa. Foi meio atravessado, mas não importa. Ismael era filho de Abraão e Deus resolveu honrar Abraão. E quando Deus resolve honrar alguém, ele honra. Mesmo de uma maneira muito, muito esquisita, porque grande parte dos árabes é descendente de Ismael. E pela enormidade, o gigantismo triste, drástico, dos conflitos árabe-israelenses, que nós todos temos assistido já há décadas e décadas, e acordos para lá e acordos para cá, e não tem acordo que resolva, não tem Estados Unidos que interfira, não tem França que interfira, não tem Inglaterra que interfira, e o tempo vai, o tempo vem, e mudam um pouco as ondas, mas sempre ali, problema sempre ali, crônico, e cada vez piora mais. Aí dá vontade de dizer, que pena que Deus decidiu assim, fazer uma nação numerosíssima de Ismael. Mas minha atitude é, quem somos nós para questionarmos a Deus? Aos nossos olhos, o estrago foi grande, é grande e ainda será muito grande. Esse problema árabe-israelense, descendentes de Ismael contra descendentes de Isaque. Nós olhamos assim e dizemos, amém. Foi decisão divina, e que ele seja louvado na soberania dele, mas é fato, e é bom nós sabermos que foi assim. Tudo porque ele resolveu honrar Abraão em princípio. E aqui já tem uma lição belíssima para nós, quando Deus deseja honrar alguém. E muito mais honrado do que Abraão foi Jesus de Nazaré, filho de Deus, e ele nos honra através de Jesus Cristo. Então não lamente muito Deus ter honrado Abraão em Ismael, mesmo à custa de muitos problemas neste mundo, mas Deus é dono do mundo. Agora, se sairia uma descendência de Abraão via Ismael,
vai sair uma grande descendência tua via Ismael. Por que que é Isaque que iria ser chamada a tua descendência? Como ele disse a Abraão. O outro não era não? Claro que é, fisicamente. E os árabes, eles se orgulham em dizerem que são descendentes de Abraão. E são os que são descendentes de Ismael. Já andei lendo aí, é muito complicada a questão exata da origem dos árabes. Então, o que se conclui é que grande parte dos árabes, como eu comentei, veio de fato de Ismael. Mas parece que não se pode afirmar que foi 100%, mas grande parte, pelo menos, sim. Seja como for, há milhões de árabes aí que podem dizer: eu sou descendente de Abraão. E é, hoje. Mas Deus diz isso, para mim não vale. Porque é em Isaque que será chamada a tua descendência. Por que isto? Muito simples, não é complicado. Porque a descendência era um objeto da promessa. Para Deus, a descendência de Abraão que iria contar, que ele iria considerar e queria ser louvado por isso, era a descendência de Abraão através de Isaque, porque Isaque é que foi o alvo da promessa. O título desta pregação é Um Deus Comprometido, e deu vontade até de eu colocar, porque ficaria muito longo, mas poderíamos complementar: um Deus comprometido com as suas promessas. No centro disso aqui tudinho estão as promessas, ou no caso, no singular, a promessa que Deus havia feito a Abraão. E a promessa era para um descendente legítimo de Abraão. O outro não era descendente legítimo, era descendente físico, mas não legítimo e muito menos encaixado na promessa que Deus havia feito. Este episódio de Ismael caçoando de Isaque, ele é utilizado por Paulo como uma figura interessantíssima, que de certa forma nos atinge ainda hoje. Eu quero ir a Gálatas 4:21. Eu não vou me demorar lá, porque é um pouquinho extenso, e eu não queria desviar muito o nosso rumo. Mas a vocês que gostam de aprofundar um pouco, e quando estiverem lendo Gálatas, vi falar nisso aqui em Gênesis. Não só li, como vi pregação e tudo. E aqui está, Gálatas capítulo 4, versículos 21 em diante. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Opa, já ouvi falar disso. É exata e precisamente a nossa história. Estou em Gálatas 4:22. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Simples. Carne quer dizer simplesmente algo físico. Abraão, um homem, juntou-se com uma mulher, Agar, e os dois geraram um filho, Ismael. Carne, físico. E se ainda quiser, ainda cabe um aspecto da carne aqui como algo oposta a Deus, no sentido de dizer, dá uma solução humana aqui, porque a promessa de Deus não vai se cumprir, ou está demorando muito, alguma coisa assim. Então tem sentido até levar a ideia de carne aqui como algo oposto à vontade de Deus. Tanto que ele completa aqui: um nasceu segundo a carne, Ismael, o da livre, ou seja, da patroa, da ama, Sara, mediante a promessa. Foi com base na promessa de Deus que ele fez Abraão voltar a ser ativo, no sentido de poder gerar um filho, e Sara também, e os dois se reativaram de uma maneira miraculosa e tiveram um filho, porque Deus havia prometido. Então, foi algo miraculoso, Deus honrando e Deus ali colocando a sua impressão digital. Estas coisas são alegóricas. Aí vem alguns e dizem:
Então o livro de Gênesis não é literal, não. Estão vendo aqui a prova? É uma alegoria. Sara nunca existiu. Sara é uma ideia. Agar. Não. Tudo isso aqui foi uma lenda, foi uma alegoria, foi uma história muito interessante para poder explicar algumas coisas para nós. Paulo reconhece isto. Tudo errado. O que Paulo quer dizer é isso aqui. Esta história verdadeira, real, ela pode ser e vai ser agora utilizada como uma alegoria, como eu vou fazer, Paulo disse, e fez, como vamos ler. Então ela dá um excelente exemplo, ela serve de uma maneira espetacular como uma alegoria, para nós então aplicarmos princípios, verdades dessa alegoria, para a nossa vida hoje, para a nossa situação hoje, 2000 anos depois. É o que Paulo está dizendo, está tomando um exemplo literal e fazendo disto uma aplicação. Essas coisas são alegóricas, inclusive ele está dizendo aqui que não é só as pessoas, as coisas, tudo o que aconteceu aqui serve como alegoria, porque estas mulheres são duas alianças, representam, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido, quando Deus quer honrar as suas promessas. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Agora ele aplica para os crentes. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, ora nossa história, assim também agora, com tudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho. Ele está citando literalmente Gênesis. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da promessa, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. De uma maneira muito rápida, os judeus não crentes, que não aceitaram Cristo, escravos da lei, são comparados a Ismael, escravo de nascimento, filho de Agar. E os crentes, gentios em sua maioria, mas alguns poucos judeus, são chamados de filhos na fé de Abraão. Quando são perseguidos, eles são comparados então a Isaque, que foi o filho da promessa, e estava sendo perseguido pelo escravo, pelo filho da escrava, estava trocado. Então essa perseguição era mais forte nos dias de Paulo do que hoje, embora haja muita perseguição ainda, que está aumentando. Mas o fato, especialmente na época, a perseguição de judeus apegados à lei, perseguindo crentes em Cristo. Mas ainda hoje os judeus são hostis ao Evangelho de uma maneira geral, fechados aos crentes. Quando o judeu se converte, ele é hostilizado, algumas vezes expulso da família, às vezes a família chega a comprar um caixão e faz um enterro simbólico daquele membro que se converteu a Cristo. Então, é muito forte a reação de quem é escravo da lei, de um judeu escravo da lei, com alguém que é livre em Cristo, libertado da lei. Como eu disse, isso é complicado, não vou entrar em detalhes, quero voltar para a nossa história, mas só queria mostrar esta relação que Paulo fez aqui, e antes disso, duas sugestões de procedimento da nossa parte. Primeira, não temos amargura nenhuma com judeus, que era um problema de muitos crentes, inclusive Lutero vacilou muito nisto. Ora ele era a favor dos judeus, depois ele era contra os judeus, não sabia nem como reagir direito. E muitos chamados cristãos perseguiram duramente os judeus. A Alemanha era um país chamado cristão. Vejam o que fizeram com 6 milhões de judeus. Então, não tem apoio nenhum nas Escrituras, ódio aos judeus ou perseguição aos judeus, muito ao contrário. A Bíblia manda nós orarmos pela conversão dos judeus, orar pela paz de Jerusalém. Essa é a nossa instrução bíblica.
Existem missionários e está aumentando esse número em Israel hoje, para levar judeus a Cristo. Igrejas evangélicas têm sido fundadas lá, mais e mais. Então devemos, sim, sempre pensar em judeu como alguém que precisa se converter a Cristo. Cada ser humano precisa, mas judeus de uma maneira especial, no sentido que faz parte do povo, que ainda vai ser redimido praticamente 100% pelo Messias quando ele voltar. E segunda sugestão aqui é que nós devamos esperar a perseguição. Se não pelos judeus, mas mesmo por gentios incrédulos. Então, Isaac, o filho da promessa, foi perseguido por Ismael, filho da escrava. Crentes, na época de Paulo, estavam judeus, crentes, gentios também, claro, mas perseguidos por judeus, escravos da lei, mas perseguidos. Então, crente ser perseguido faz parte, que é outro ponto importantíssimo da vida cristã. Vamos voltar e encerrar. Voltando então a Gênesis 21. Como é que terminou tudo isso? Gênesis capítulo 21, versículos 14 em diante. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de água, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. No final a história apressa-se muito. O fato é que Abraão obedientemente despede Agar e Ismael. Lembra da mensagem passada em que eu focalizei de maneira muito aguda a obediência de Abraão, que é uma das grandes características da fé dele. Então, ele despede com o coração partido, ele despede o filho, Ismael, e a mãe, Agar. Sem água, então, a água acabou ligeiro, que Abraão colocou nos ombros de Agar. A cena da mãe é tocante, em que o garoto lá, muito mole, já de sede, de cansaço, já arriscando morrer mesmo, ela deixa debaixo de uma árvore para não vê-lo nas agonias finais de vida, e se afasta um pouco, algumas dezenas de metros, talvez 20, 30 metros, uma coisa assim. E espera o filho morrer. Eu não queria ver os últimos momentos da vida do filho. Ela se desespera e chora em alta voz. Aí Deus ouviu a voz dela, certo? 2 vezes é dito que Deus ouviu a voz do menino, que também, obviamente, gritou, chorou, desesperou-se. 2 vezes é dito isso. É impressionante. Significa que Deus não teve a menor compaixão de Agar? Claro que não, não é isso. É óbvio, Deus compassivo que Ele é, que Ele estava cheio de compaixão, vendo uma mãe desesperada assistir o filho morrer. Mas, fique claro, a providência de salvar o menino não foi por causa de Agar. Por esse aspecto, ela poderia ter morrido de chorar. Não teve nada a ver. Deus tem compaixão dela? Tudo bem, Deus tem compaixão de qualquer pessoa que sofre. Hoje, bilhões de pessoas que sofrem, é outro assunto.
Mas a providência, vocês têm que entender isso. A providência de Deus em salvar o menino não foi por causa do choro, do sofrimento, da angústia de Agar. Ela não tinha coisa nenhuma a ver com essa história. Ele salvou o menino por causa da voz do próprio menino, e aquele menino era filho de Abraão. Quem está por trás dessa história toda é Abraão, aos olhos de Deus, o objeto da sua escolha querida, pessoal, livre, eletiva, quando ele tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e disse: vai para uma terra, deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te dar, vou fazer de ti uma grande descendência. Era em Abraão que estavam concentradas as promessas que Deus havia feito. Quando Deus olhava para Ismael, ele via Abraão. Tudo bem, Ismael nasceu meio de atravessadamente, como já comentei, mas Deus disse: eu vou honrar você, Abraão, através deste menino. Mesmo não sendo o filho da promessa, não vai contar como sua descendência do meu favor, da minha promessa, do meu milagre, não vai, mas é seu filho e eu vou honrá-lo, dando uma grande descendência para ele. E como é que ele podia morrer, Ismael, se Deus havia prometido? Então, 2 vezes é dito isto. Isso é muito importante para ver o quão Deus estava comprometido com a promessa que ele fez, as promessas que ele havia feito a Abraão. E essa é a chave para nós entendermos o que houve, e não só entender. Sempre quando o crente entende alguma coisa, é bom pensar logo assim: e como é que eu aplico isso para a minha vida? Primeira coisa, faça sempre isso. Ah, eu entendi isso aqui, que maravilha, que beleza. Não interessa qual é o livro da Bíblia, qual é a época da história bíblica que você está estudando. Você entendeu? Entendi. Aplique. Como é que eu posso usar isso para a minha vida hoje? E esse aqui é um espetáculo. A conclusão: Deus está comprometidíssimo conosco, através de uma grande e maravilhosa promessa, a nova aliança no sangue de Cristo. Ele nunca vai deixar que nós voltemos ao reino das trevas, nunca vai deixar que alguém nos separe dele, nunca vai deixar que alguém nos arrebate das mãos de Cristo. Nós podemos passar e passamos por aflições, sofrimentos, morte, que for, mas nossa alma está eternamente segura, porque o próprio Deus empenhou a sua palavra nisso. Esse menino não morre, Abraão. Promessa. Uma promessa já em cima de uma outra promessa. Então é maravilhoso nós sabermos que lidamos com Deus profundamente comprometido com a palavra dele, que se tornou nosso Pai, através do Senhor Jesus Cristo, da obediência de Cristo a ele, um filho, vamos dizer, legítimo de Deus, um filho, sempre filho de Deus. Nós não entendemos isto, sempre houve uma relação Pai eterno e Filho eterno, Pai, Filho, sempre. Aí, quando ele assume a forma humana, torna-se obediente até a morte, morte de cruz, derrama seu sangue inocente, poderosíssimo, e nos salva. E Deus diz: eu vou fazer de todos esses aí meus filhos também, filhos adotivos, mas filhos de Deus também. Não tem quem toque mais num filho de Deus em Cristo. Graças a Deus pelas promessas dele e pelo poder que ele tem de manter suas promessas, e pelo caráter dele, que faz questão de usar esse poder para que a sua palavra seja validada diante de tudo que existe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, aplicá-la. É impressionante, uma história que aparentemente não tem nada a ver conosco, uma história curiosa, interessante, cheia de detalhes
apetitosos para quem gosta de uma boa aventura, mas não só uma história assim, que é, mas muito mais do que isso, lições e lições e lições de profunda teologia, de profunda veracidade bíblica aplicável a nós hoje, no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por isto. Amém.